Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa repercussão nacional com a primeira vitória do Ceará na Série B do Brasileirão e de forma heróica, né? Algo muito difícil de ser visto, um goleiro defender dois pênaltis na mesma partida. Não é aquele pênalti que bate e volta, não, né? Dois pênaltis marcados em momentos distintos, o Richard sendo o principal herói. Também, claro, o Juan Alano foi fundamental, marcando os dois gols, mostrando habilidade e mostrando a que veio também, né? Para fazer essa função de um meia armador. Eu quero trazer os detalhes tanto destas principais postagens, o que disseram, né, as principais mídias, e também falar sobre pontuação. Essa Série B ela é diferente, então temos aí um G6, o Ceará está dentro nesse momento, termina a rodada dentro do G6. Qual foi a pontuação necessária para estar entre os 6 primeiros nos últimos anos e também para subir direto, fazer uma comparação lá com aquela Série B de 2024 do Vozão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 30 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e compre a sua nova camisa do Ceará com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Como, por exemplo, a camisa número 3 você encontra por R$ 339,90, disponíveis nos tamanhos P e G, e há a possibilidade também de personalização com o seu nome, o número nas costas a partir de R$ 15. Outros acessórios como bonés por apenas R$ 78,90, chinelos também, esse aqui está muito bonito, Havaianas por R$ 39,90 e muito mais. Estas e várias outras ofertas disponíveis no site da FutFanatics, eu separei para vocês o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a primeira vitória do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Não foi o melhor jogo da temporada, mas foi a partida onde o Ceará soube sofrer e também ser eficiente em Cuiabá, vencendo por 2-0, 2 gols do Alano e também 2 defesas de pênaltis do Richard. E claro, né, quando isso acontece no futebol, que é raro, né? Assim, a gente já viu defender 2 pênaltis, mas geralmente é aquela coisa, o goleiro defendeu 3 pênaltis, mas 2 vezes voltou, né? Então, assim, nada que tira os méritos do goleiro. Mas o Richard defendeu em 2 momentos distintos do jogo, né? Onde o Ceará poderia se complicar, seja ali no primeiro tempo e também nos minutos finais. Então, assim, é algo de ser destacado. E isso aconteceu, né? Vamos falar aqui sobre as principais postagens em relação a essa vitória por 2-0 fora de casa, como por exemplo o portal Terra, Richard defende 2 pênaltis e Ceará vence o Cuiabá fora de casa. Pela terceira rodada da Série B, 2 gols de Alan. O grande destaque da partida foi o goleiro Richard. Que atuação incrível, né? Sua opinião lá do portal Terra e também do Jogada 10. Outra postagem também importante, portal NE45, Ceará conhece a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, assim também como o portal Diário do Nordeste. Com 2 pênaltis defendidos por Richard, Ceará bate o Cuiabá fora de casa e vence a primeira na Série B. O goleiro do Vozão é decisivo defendendo 2 penalidades na vitória alvinegra, com gols de Juan Alano. Outra matéria importante, né, um dos principais do futebol mundial, da ESPN, também trazendo aí os melhores momentos do jogo. O Ceará vence o Cuiabá por 2-0 e com 2 pênaltis defendidos. Veja os melhores momentos. Então, assim, apesar da vitória, né, o Juan Alano ficou, digamos, um pouco, qual é o nome daquela palavra, gente? Ofuscou, né, o brilho do Alano, marcando 2 gols, não é todo dia também. Mas quem pega 2 pênaltis no mesmo jogo, né, fora de casa, enfim, de fato é brilhante a partida do Richard, para mim um dos melhores goleiros do Brasil, desde 2015, 16 ali ainda no Paraná Clube. Outra matéria do portal Band Esportes, com o show do Richard, Ceará vence o Cuiabá fora de casa e conquista a primeira vitória na Série B. 2 gols de Alano e 2 defesas de pênaltis, o Vozão faz 2-0 na Arena Pantanal e chega aos 5 pontos na competição. O Richard segura o Ceará no momento delicado do jogo. Acho que eu trouxe aqui as principais matérias. Tem do Globo Esporte também, né? Além dos melhores momentos do jogo, destacando aqui, Richard celebra pênaltis defendidos no Ceará, abre aspas. Tinha que ser com essa camisa. Ele comentou o seguinte também após o jogo. Graças a Deus a gente estava precisando desta vitória. Tenho certeza de que essa vitória vai trazer confiança e trazer novamente o torcedor
para o nosso lado. Vamos seguir em frente, não me recordo de ter defendido 2 pênaltis em uma partida. Tinha que ser com essa camisa, fecha aspas. O comentário também do Richard, então sendo a primeira vez, né, na sua carreira profissional, o Richard também tendo esse grande destaque. E o Mozart comentou também, após essa vitória fora de casa, os impactos da equipe, abre aspas. No jogo contra a Ponte estava desgastado em relação ao Fernandinho, tá? E optamos por não iniciar com ele para se recuperar e entrar no momento onde o adversário estivesse desgastado. Entrou muito bem e foi fundamental para a nossa vitória. Outro comentário do Mozart em relação ao João Gabriel. Apesar da pouca idade, ele tem uma maturidade importante. É um jogador que faz uma posição e eu fico, mais de uma posição, né? E eu fico muito feliz com o desempenho dele, porque representa aquilo que eu acredito. E sobre o Júlio César, que também fez um jogaço, né, lá no Mato Grosso, é um jogador formado como zagueiro, volante e ano passado jogou como lateral direito. Então considero o Júlio um polivalente para nós. É importante o jogador atuar em várias posições. Fecha aspas, foi o comentário também do Mozart em entrevista ao GE do Ceará, que também trouxe aí essa personalização aqui nas artes. Um abraço para a rapaziada. Aproveite as ofertas da FUT Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Você encontra acessórios do Vozão a partir de R$ 39,90, como esse lindo modelo chinelo Havaianas, tem também bonés por R$ 78,90 e a camisa número 3 do Ceará da temporada passada por R$ 339,90 no site do nosso parceiro do canal, o link logo aqui abaixo na descrição, beleza? Para a gente completar o vídeo, bora falar sobre a pontuação, né? Hoje a UFMG ela coloca uma pontuação mais ou menos de 65 pontos, com mais ou menos 95% de chances de subir direto na Série B do Brasileirão. É claro, né? Pegando apenas a base dos últimos anos e o início desta Série B, com 3 jogos até agora, o Ceará, na pior das hipóteses, terminará a rodada na 6ª colocação. Mas eu quero destacar aqui os últimos anos. E os 2 primeiros sobem direto, e temos aquela disputa, né, do 3º contra o 6º, 4º contra o 5º. Nos últimos anos, quanto foi necessário para chegar entre os 2 primeiros? Olha, no ano passado, 63 pontos seria o suficiente, né? O Atlético fez um pouquinho mais, mas subiria com 63 direto. O 6º colocado foi o Goiás, 61. 2024, o 2º colocado, 67 pontos. O 6º colocado, 63. Mas o 6º poderia classificar com 59, né? Mas a gente sabe, né? Não estava valendo do formato de hoje. Mas, enfim, vocês entenderam. O 2º colocado em 2023 fez 65 pontos. O 6º colocado fez 63. Olha só, que uma diferença bem menor. Tem anos que acontece mais e menos, né? 2024, por exemplo, o Ceará ele fez naquele ano 64 pontos e ficou na 4ª colocação. 2021, né, o 2º colocado, fez 65, que foi o Goiás, e o 6º fez 60. Então, o que a gente consegue observar? Fica mais ou menos entre aquele meio termo que a gente fala antes de começar a Série B, os famosos 63 pontos, né? Para subir direto, acredito eu que uma pontuação entre 65 e 67 seja o suficiente. Nos últimos anos, 70 pontos deu para ser campeão. G6 deve girar entre 59, eu acho que deve dar uma subidinha para esse ano, né? Porque, igual eu falei, antes o time estava na 9ª colocação, chegava na última rodada, não tinha chance de G4, jogava com o time reserva, de qualquer jeito na última rodada. Esse ano já vale. Então, acho que essa pontuação entre 60 a 62 seja o suficiente para garantir a 6ª colocação e brigar, né, nos playoffs pelo acesso. O Ceará tem time para subir direto, tem camisa, a torcida quer isso também. E um bom começo de Série B, assim, não foi do jeito que o torcedor esperava, né? Mas, talvez por linhas tortas, 5 pontos após 3 rodadas, está muito longe de ser decepcionante. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo e compre a sua nova camisa também com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da FUT Fanatics na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!